Olá, boa tarde, crianças. Olha lá, vamos para nossa aula de história do livro Lápis, tá bom? A nossa aula da semana de 10 a 14 de maio de história vai da página 16 até a página 21, tá bom? Então, vamos abrir na página 16. Então, vamos lá. Abrindo na página 16, você vai colocar a data aqui em cima, tudo bem? Qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula vai ser grupos sociais. Como a aula de história ela é uma aula grande, ela é uma aula extensa, então a Pro vai fazendo leituras e vai pausando, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar sobre grupos sociais? Os grupos sociais deixam suas marcas nas cidades que crescem e se modificam com o tempo. Dentro das cidades, a vida comunitária continua sendo formada pelo dia a dia das pessoas que nela vivem e trabalham. Então, o que são os grupos sociais? Os grupos sociais, né, são a nossa família, os lugares onde a gente convive. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Aqui, então, nós vamos falar disso ainda. Então, é a nossa família, a escola, os lugares que a gente frequenta, a igreja, né? Então, esses grupos sociais, eles deixam suas marcas nas cidades, né? Conforme a cidade vai crescendo, ela tem a influência dos grupos sociais e modifica com o tempo. Dentro das cidades, a vida comunitária continua sendo o quê? Formada pelo dia a dia por pessoas que vivem nela e nela trabalham, né? Brasília, a capital do Brasil, foi fundada em 1960, mas para ser construída, ela recebeu muitos migrantes. O que são migrantes? Pessoas que vieram de outros estados do nosso país, tá bom? Se fosse imigrantes, seriam pessoas que vieram de países de fora. Mas migrantes são pessoas que vieram de outros estados, tá bom? Vindos de todas as partes do país. Esses migrantes criaram ali uma nova vida comunitária. Leia o texto a seguir sobre as bancas de jornal na cidade de Brasília. Então, aqui ó, tem um texto, e esse texto fala sobre banca de jornal, certo? Então, vamos fazer a leitura desse texto. Olha lá. Nossa história nas banquinhas de jornal. Quantas histórias habitam uma banquinha de jornal? Na banca, trocamos figurinha em todos os sentidos. Sempre rola um papo sobre política, futebol, calor do dia, preço da gasolina, rola piada, desabafo, fofoca, que significa que teve um texto, e aí continua. As banquinhas de jornal sobrevivem com dificuldade, tentam se reinventar, oferecer o quê? Novos produtos, atrativos e serviços, mas muitas não estão resistindo. Referência na cidade que se resiste graças ao idealismo e ao amor da dona a jornalista Conceição Freitas. É a banca de 308 Sul. Lá ocorrem deliciosos sábados temáticos com lançamento de livro, cafezinho, rodas de conversa fiada e criativa, intelectual, cultural e, enfim, para todos os gostos. Essas iniciativas deveriam receber mais apoios e incentivos, pois têm como produto o mais precioso, a preservação da nossa memória e a síntese da vida de quadra, da vida comunitária e da vizinhança, o que torna a cidade viva e interligada. Que as banquinhas da cidade consigam se manter mais do que pontos comerciais, como locais de experiência de vida real. Quando uma banquinha fecha, um pedacinho da cidade morre junto. Olha lá, Salum, Samanta, nossa história das banquinhas de jornal, tá bom? Olhar de Brasília. Então, aqui é uma banquinha de jornal muito conhecida lá na cidade de Brasília, que é a 104 Sul, tá? É uma banca localizada na cidade de Brasília, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse texto? Então, eu vou parar e a gente vai continuar sobre esse texto, tá bom?
Então, crianças, voltando, né? Então, esse texto ele fala sobre as banquinhas de jornal. Aqui no nosso bairro, no Jardim Paulista, nós temos uma banquinha de jornal que é muito legal, né? Tem um bom atendimento. Sempre que a gente chega lá, nós somos tão bem atendidos. E ela tem revistas, tem jornais, tem variedades, né? E eu achei bem interessante quando eu li esse texto, eu ficava enxergando a banquinha de jornal aqui do nosso bairro, né? Por quê? Porque é uma banca que está se reinventando. Agora tem opção de pagar contas, tem sorvete, tem água de coco, né? Nossa, quantas vezes eu vim cansada de uma escola da manhã correndo pro Miguel Jalbuti, passava ali, tomava aquela água de coco até chegar na escola, né? Então, esse texto fala sobre as banquinhas de jornal. Vamos para as perguntas? Converse com seus colegas. Por que lugares como as bancas de jornal são importantes para a vida comunitária de uma cidade como Brasília? Vamos colocar na realidade do nosso bairro. A banca de jornal aqui é interessante porque eles trazem cultura, tem jornal, tem informação, não é verdade? E você, qual é a sua opinião? Né? Por que a banquinha de jornal, tanto a da cidade de Brasília quanto a daqui do nosso bairro ou de outros bairros, são importantes, né? Na sua cidade, há lugares como esse, onde pessoas podem se encontrar e conversar? Com certeza, sempre que a gente passa por lá, a banca de jornal está o quê? Está cheia, né? Sempre que a gente passa por lá, tá sempre cheia, né? E eu acho muito bacana isso, né? Tem pessoas comprando revistas, jornais, gibis, enfim, tudo lá, né? Então, aqui no nosso bairro, nós temos esse exemplo, graças a Deus, né? Vamos lá? Vamos parar o vídeo e vamos para a próxima página? Na página 17, o que você vai fazer? Diferentes, porém iguais na vida comunitária. Crianças, não se esqueçam de colocar a data, tá bom? A Pro esqueceu de falar. Olha lá. Então, as pessoas de uma comunidade podem ser diferentes, né? Elas podem ser diferentes? Podem. Pode ter tipo de cabelo diferente? Pode. Então, olha, elas são diferentes, né? Ó, no tipo de cabelo, na cor da pele, na altura e em muitas outras características. Eles nem sempre têm as mesmas opiniões, religiões, comportamento ou maneira de ser. Mesmo quando muito diferentes entre si, as pessoas podem fazer parte da mesma comunidade ou grupo social e devem ser aceitas como elas são, né? Então, nós somos diferentes, nós não somos iguais, cada um de nós tem a sua opinião, a sua cor, a sua raça, a sua religião, né? Nós mesmo quando todos, né, são muito diferentes, existem muitas diferenças entre nós, mas nós podemos fazer parte de uma mesma comunidade ou de um mesmo grupo social, não é verdade? E devemos aceitar as diferenças e aceitar as pessoas como elas são, tá bom? Não se esqueça nunca disso para sua vida, tá? Você tem que se amar, se gostar, se aceitar como você é e também amar, respeitar e aceitar as pessoas como elas são, tá bom? Todos nós somos iguais perante a lei e perante Deus, né? Vamos para o próximo? No próximo diz assim, ó, diferente de ser igual. Pronto, ser diferente, que mistério é esse ser diferente? Todo mundo é e os todo mundo é igual? Oxi, tem gente que é igualzinha, os gêmeos univitelinos, mas não inteirinha igual. Tem gente parecida, sempre tem alguém que diz que conhece uma pessoa muito parecida comigo. Então, tem os parecidos e tem então os diferentes. Mas, celular, os diferentes sempre têm os seus parecidos, e então não são diferentes, são parecidos com os diferentes. Meu Jesus amado, Dona Heloísa Pires Lima, Histórias da Preta, São Paulo. Que é isso? Isso é um texto, mas possivelmente assim, é uma espécie de um poema, é um livro escrito, tá? Essa semana, hoje,
13 de maio, nós comemoramos o quê? O dia da libertação dos escravos, né? Então, olha aqui, né? Bem legal essa aula de hoje, hein? Olha lá. Então, seria o que sobre esse texto está falando, Pro? Que ser diferente, nós temos as nossas diferenças, mas nós somos iguais, né? Olha lá, pergunta de número 1. Forme uma dupla com que dupla? Então, vamos pular a parte da dupla? Pulamos a parte da dupla. Em que vocês se assemelham? Então, o que você vai fazer? Pensa no amiguinho da sala, estudou com você, ou então em alguém da sua família, tá? E aí você vai colocar em que vocês se assemelham. O que é assemelhar? Assemelhar é parecer, ou seja, assemelhar é ser igual. Quais são as características suas que são parecidas? Né? Olha lá, e aí você vai colocar. Na letra B, em que vocês são diferentes? Então, por exemplo, você pode pôr, se você tem um irmão, uma irmã, você pode pôr com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com a sua tia, com seu primo. O que você tem de igual? Pensa nessa pessoa, coloca o que você tem de igual. Cabelo, olho, cor da pele. O que você tem de diferente? Um é gordinho, outro é magrinho, um é mais alto, outro é mais baixo. Um é mais branco, outro tem o tom de pele mais escura. Que você vai colocar aqui. Eu sou mais tímido, meu amigo ou minha prima, meu parente é mais falante. Então, você vai colocar aqui, certo? E no número 2, converse com seus colegas a qual comunidade vocês todos pertencem, tá? Então, nós estamos na escola? Não estamos na escola. Então, converse aqui com a Pro. A qual comunidade vocês todos pertencem? Então, nós pertencemos a uma comunidade, não pertencemos? Nós pertencemos, né? Uma comunidade de pessoas que costumam sair para trabalhar, né? Que saem para pagar suas contas, as suas dívidas, não é? Nós somos uma comunidade que mora em condomínio fechado, que tem carros de luxo? Não. Então, nós somos o quê? Nós moramos numa comunidade, não moramos? Qual que é a comunidade que eu pertenço, né? Eu pertenço, vamos dizer, a uma comunidade popular. Eu pertenço aqui à comunidade do bairro Jardim Paulista. E você? Coloca, eu pertenço à comunidade do meu bairro. Mas também eu frequento outros lugares, lógico, quando não estamos em pandemia. Coloque também, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, tá bem? Vamos para a próxima página? Então, vamos lá. É grande hoje a aula de história, tá? Olha, nós vamos até a página 21, nós estamos ainda na página 18, tá bom? Vamos fazer a leitura desse texto? Então, olha lá. As diferenças são percebidas quando pessoas com outros costumes e histórias de vida convivem em um mesmo lugar, lógico, né? É comum saber que pessoas que falam línguas diferentes têm alimentação e costumes que não são os mesmos das outras. Às vezes, elas e ou seus antepassados viveram em outras regiões ou outros países, ou ainda podem ser diferentes dos povos indígenas, tá? Os estrangeiros que moram no Brasil trazem consigo características e hábitos do seu país de origem. Podem repassar muitos deles para os seus descendentes, mas, como todos os outros brasileiros, fazem parte da comunidade que escolheram viver no Brasil. Tá bom? Então, esse é um pequeno texto que ele está falando o quê? Das diferenças culturais, tá bom? Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas são pessoas, né? Tá vendo? Olha lá. A imigração alemã para o Brasil iniciou há cerca de 200 anos. Na foto, os descendentes de alemães participam da festa tradicional da comunidade Blumenau, Santa Catarina. Olha lá. Então, eles estão, olha lá, a arquitetura da cidade é toda diferente, né? Então, eles trouxeram isso do país deles, tá bom? E aqui, uma das maiores comunidades de estrangeiros na cidade de São Paulo é a dos imigrantes bolivianos, que ao mesmo tempo mantém a sua cultura, né, e procura integrar a vida comunitária na cidade. Na foto, a comemoração do aniversário da independência da Bolívia em São Paulo, estado de São Paulo. Então, olha aqui, tá vendo? É uma comunidade de pessoas que vieram de outros países e que nós vimos muito isso aqui nos nossos dias, né? Os bolivianos, os venezuelanos, né? Não vimos tantas
pessoas de outros países, como Alemanha, Itália, mas hoje em dia a gente recebe muitas pessoas da Bolívia e da Venezuela, tá? Então, esse aqui é uma festa que eles estão comemorando o quê, ó? Qual festa eles estão comemorando? Eles estão comemorando, né? Aqui, ó. Cadê? Aniversário da independência da Bolívia, tá? Que é o país deles. Então, aqui a gente consegue entender o que? Através dessas duas fotos. Que temos diferenças culturais, né? E que é possível, por exemplo, eles vivem no nosso país, mas eles lembram da cultura dos seus países, né? Por quê? E eles, dessa maneira, fazem parte da comunidade que escolheram viver no Brasil. Então, eles escolheram viver no nosso país, mas eles não se esquecem dos seus costumes e da sua comunidade. Tudo bem até aí? Vamos para a página 19? Na página 19, nós vamos responder, ó, algumas perguntinhas, tá bom? Então, olha lá. Número 1, converse com seus colegas. O livro Apis, ele tem muito essa dinâmica. Quando nós estamos dentro da sala de aula, a gente trabalha muito sobre isso, tá? Então, vamos lá, converse com seus colegas. Letra A, onde você mora? Há pessoas ou grupos que viveram em outro país? Sim, né? Dentro da nossa sala, no terceiro ano K, nós temos o nosso amiguinho, o Rafaelzinho Urbano. Oi, Rafa, um beijo para você se você estiver assistindo. O Rafa, eles vieram da Venezuela. Vieram da Venezuela fazem 3 anos, né? Então, é um exemplo que nós podemos colocar aqui, tá bom? Sim, então você vai colocar sim, né? Quem que é? Veio o meu amiguinho Rafael e ele veio do país da Venezuela, ele nasceu lá, né? Por isso que ele fala em espanhol, né? E é uma graça, né? Olha lá, B. Por que a língua falada é importante para uma comunidade? A língua falada é importante para a comunidade porque ela faz com que aquela comunidade ela possa se lembrar da sua cultura, da cultura do país que ela veio. Ela não se esquece da sua cultura. Vamos falar, olha, por exemplo, os brasileiros que moram lá nos Estados Unidos. Tem o Brazilian Day, que é quando não estão em pandemia, vários cantores brasileiros vão para lá, fazem shows. Eu tenho uma amiga que mora lá e ela sempre vai nesse Brazilian Day. É como se o próprio Brasil tivesse vindo para esse evento. Por quê? Eles se relembram dos costumes do nosso país, tá? Então, por que a língua falada é importante? Para lembrar dos nossos costumes, da nossa cultura, né? Para ter essa raiz, para preservação da nossa raiz, tá bom? Vamos lá, número 2. Observe as imagens 1 e 2 da página anterior. Olha lá as imagens, 1, imagem 2. Pronto? Agora a letra A. De onde vieram as pessoas ou os antepassados das pessoas que aparecem em cada foto? Então, você vai escrever assim, ó. Na primeira foto, número 1, ó. Na foto número 1, vieram da Alemanha. Foto número 2, vieram da Bolívia, certo? B. Na imagem 1, o que você vê de diferença em relação ao que você está acostumado? Observe tanto as atitudes como os objetos. Então, olha, o que você vê de diferente? Será que são as roupas? Será que são os objetos, as casas? Será que são o quê? Olha a cor da pele. Então, o que você vê de diferente? Você vai escrever aqui, certo? Letra C. A comunidade que você vive também faz comemorações como os da imagem 2? Caso faça, cite-as. Então, na imagem 2, eles estão comemorando o quê? A independência da Bolívia. E a nossa comunidade? Sim, né? Nós comemoramos a independência do nosso país, que comemora-se quando? No dia 15 de novembro, né? Onde Dom Pedro gritou, independência ou morte, né? Nós não fazemos essa comemoração tão assim, que devia ser feito, né? Mas politicamente, vamos dizer assim, didaticamente, essa comemoração é feita. Tudo bem? Então, vamos para a página 20. Vamos lá. Nessa página aqui, 20, tá cansado? Você tá cansado? Tá abrindo a boca? Tá com preguiça? Daqui a pouco acaba, hein? Vamos lá, olha lá.
A língua portuguesa é um idioma oficial do Brasil, mas existem cerca de 274 diferentes línguas faladas na comunidade indígena. Algumas delas já se tornaram idiomas oficiais em municípios do Brasil. Grande parte dos grupos indígenas mantém a sua língua, mas também procura aprender a língua portuguesa para integrar com os não indígenas. O texto abaixo apresenta uma maneira de preservar as línguas indígenas. Então, olha aqui, nós falamos o português, né? Mas os habitantes indígenas quando o nosso país foi colonizado, os indígenas habitavam aqui e eles já tinham o seu idioma, né? E quais são os idiomas 274 idiomas que tem no nosso país. Vamos fazer a leitura deste texto? Então, olha lá, tá vendo aqui? Olha, ele tá fazendo uma selfie, que bacana, né? Olha lá, aplicativo de celular ajuda a preservar as línguas indígenas. No meio da floresta amazônica do Brasil, brasileira, telefones celulares estão sendo usados para coletar histórias da literatura oral. O objetivo da expedição é preservar o patrimônio linguístico das comunidades indígenas que correm o risco de desaparecer sem deixar qualquer vestígio. A ideia é simples. Um software de fácil manejo, que permite aos falantes gravar e traduzir a sua língua. Após gravar as histórias antigas e tradicionais, o aplicativo compartilha o conteúdo com os outros telefones da rede, tá? Com o áudio disponível em todos os celulares, ele poderá então ser adaptado para o português por qualquer pessoa conectada à rede. A tradução é feita frase por frase, tá? No final do processo, um CD será gravado com a história e a tradução, certo? Então, é o projeto Smartphone para preservar as línguas indígenas na Amazônia. Portal Terra, essa matéria. Então, aqui, olha, tá vendo? Eles receberam um celular e aí é feito um trabalho, né? Onde eles gravam e aí depois é traduzida frase por frase. Então, um jovem indígena registra com o celular os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, no estado do Tocantins, em 2015. Esses Jogos Mundiais Indígenas é muito legal, muito engraçado, porque tem muitos jogos que eles adaptaram com a realidade deles, tá? Quando teve as Olimpíadas, logo depois teve os Jogos Indígenas. É muito legal, são jogos mundiais, tá bem? Vamos fazer a resposta? Olha lá. Número 1. Como esse aplicativo para celular pode ajudar a preservar as línguas indígenas? Então, pode ajudar a preservar as línguas indígenas, por quê? Eles vão gravar as histórias antigas e tradicionais, o aplicativo vai compartilhar o conteúdo com os outros telefones da rede. Com o áudio disponível, todos os celulares eles poderão ser adaptados para o português e qualquer pessoa conectada à rede. Então, por que vai ajudar? Porque vai ajudar a preservar, né, a língua dos indígenas. E assim, olha, essa maneira que eles acharam, né, de compartilhar, né, então vai para preservar, né, a língua deles, que é um patrimônio linguístico das comunidades, porque se não houver essa preservação, vai correr o risco de desaparecer, né? Desaparecer, daqui um dia ninguém mais está falando esse idioma, né? Aí dos indígenas, né? Alguns idiomas vão desaparecer, tá? Então, com esse aplicativo, pode ajudar, porque os indígenas, eles vão gravar ali e aí vai ser adaptado para o português, né? E qualquer pessoa pode ter acesso a isso, tudo bem? E perguntinha de número 2. Em sua opinião, é importante preservar as línguas indígenas? Por quê? Claro que é importante, né, gente? Porque eles foram, assim, os primeiros habitantes do nosso país. Então, os indígenas, os portugueses e os africanos são as nossas etnias. Através deles, que surgiu o povo brasileiro, porque nós temos as nossas características que são diferenciadas
dos outros povos, né? Então, houve ali a miscigenação indígena com negro, com europeu, e hoje chegou até a nós. Então, eles são importantes, sim. E preservar a linguagem dos indígenas, sim. Olha, veja bem o que diz aqui. É um patrimônio, né? A linguagem indígena é um patrimônio muito importante para o nosso país. É um patrimônio chamado linguístico. Então, é muito importante, sim. Tudo bem? Vamos para a página 21? Bora lá! Demora para a página 21. A reportagem abaixo fala dos impactos das mudanças climáticas nas comunidades indígenas. Então, agora a gente mudou de assunto, vamos falar do impacto das comunidades climáticas dos indígenas, tá bom? Mudanças climáticas comprometem o modo de vida dos povos indígenas. Os pássaros não sobrevoam mais a floresta e os peixes não sobem porque o rio não enche. O fogo se alastra muito rápido pela mata. A mandioca morre por falta de chuva. As árvores que dão material para a construção das casas, para o artesanato, não têm mais força para crescer. Hoje, 19 de abril, data que é lembrado o Dia do Índio, um dos desafios para as populações indígenas é o enfrentamento desses problemas, consequência das mudanças climáticas, tá? Apesar de parecerem simples, a solução para quem vive na cidade, para os povos das florestas e para uma dessas mudanças é extremamente simbólica, como explicou o especialista do Instituto Socioambiental ISA, Paulo Junqueira. Segundo ele, depender diretamente de um funcionamento equilibrado do meio ambiente, os índios têm o sinal de natureza, indicadores para diversos acontecimentos. Uma determinada formação de nuvens com trovoadas é sinal de chuva. E um deles me relatou hoje que tem trovoada. Tem a nuvem, mas não chovem. Ou o contrário, a chuva vem antes dos indicadores que eles conheciam. Há vários desses indicadores que estão deixando de funcionar. É como se de repente todos os nossos relógios ficassem malucos e a gente perdesse no tempo, explicou, tá bom? Olha aqui. Então, tá vendo aqui? Esse aqui é o cacique Raoni, líder indígena do povo Kayapó, né? E ele fala em conferência realizada em Paris, na França, sobre as mudanças climáticas. Então, o cacique Raoni tem uma história muito bonita, assim, de defesa das florestas, né? E muito mais que muitos ambientalistas, tá bom? Então, ele é muito conhecido, o cacique Raoni. E ele, ó, esteve, sabe aonde? Ele não é fraco, não. Ele esteve lá, ó, em Paris, na França, falando sobre a importância da preservação da natureza, né? E sobre as mudanças climáticas, tá bom? Essa foto foi tirada em 2015, tá bem? Vamos responder as duas últimas perguntas, para o vídeo não ficar tão longo? Vamos lá. Quais os problemas as mudanças ambientais causam para as comunidades indígenas que vivem na floresta? Então, olha, causam vários problemas. Que problemas são esses? Então, olha lá, os pássaros, né? O que acontece? Eles deixam de sobrevoar, já não tem peixe no rio porque o rio não enche. O fogo queima a mata, né? A mata traz lá vários. É na mata que acontece o quê? Que a vida da floresta, da fauna e da flora, né? Ou seja, os animais, os pássaros, os animais. O que é a mandioca, que é uma comida ali, principal fonte de alimentação deles. Também não tem, né? Mandioca, milho, né? E o que acontece? Se não tem água, como é que a lavoura vai sobreviver? Então, olha aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela fala bastante, ó, sobre essa pergunta, né? E aí, ó, eles dependem de tudo isso, tá? Então, você vai responder quais os problemas que as mudanças ambientais causam para comunidades indígenas, né, que vivem nas florestas, tá bom? 2. Pesquise fotos, reportagem, textos que mostrem acontecimentos que mudaram a cidade ao longo do tempo. Colhe uma folha à parte e depois mostrem aos colegas. Gente, essa parte... Gente, eu tava filmando, cortou. Então, essa parte aqui, ó, nós vimos
no bimestre agora anterior, falando muito sobre as mudanças que ocorreram na nossa cidade, né? Sobre muitas mudanças que ocorreram. Nós vimos no aniversário da cidade de Montemor, né? Então, se você tiver algum recorte, você vai colocar. Caso você não tenha, eu estou falando isso para os alunos do terceiro ano K. Se você não tiver, faça uma foto, um desenho e colhe aqui, ó, tá bom? Porque às vezes é difícil achar recortes, né? Ou textos que mostram. Mas se você pesquisar, você vai achar, tá bom? Porém, nós vimos isso, né? Esses recortes, as mudanças que tiveram no nosso município no bimestre passado. Então, eu não vejo necessidade de procurar recortes. Você faça um desenho e colhe aqui ou coloque do lado aqui, grampeie, tá bom? Não precisa de recortes, não. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula de história. É uma aula que daria muito assunto se nós tivéssemos dentro da sala de aula, muita discussão, né? E eu espero ter sido aí um canal de informação para você, que você tenha entendido o assunto da aula de hoje. Um beijo, que Deus te proteja, te abençoe, e eu espero você até a semana que vem. Tchau, tchau!